Boa tarde. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu não sei o que eu falei. Vamos orar por nós que estamos estudando a Bíblia. Eu queria falar do testemunho do seu Egídio. Lá na nossa escola dominical tem a hora da bênção. E o seu Egídio, avô do nosso pastor Evandro, um homem de 80 anos, espigado, muito crente, e ele deu um testemunho. Ele disse que um dia, ele viajando numa igreja, um homem de Deus, deu um testemunho que decidiu ler a Bíblia todos os dias. E aquele homem estava comemorando que estava terminando a leitura 15 vezes. Ele leu a Bíblia inteira. E estava muito feliz. O seu Egídio gostou tanto do testemunho que decidiu também ler todos os dias. E pôs um item a mais. Só ia tomar café depois que lesse a Bíblia. E eu gostei muito daquele testemunho e eu também entrei nisso aí. Fazem muitos anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Estou completando 10 vezes. Estou nas cartas de Paulo. Tem pessoas que pensam que a gente fala assim para se exibir, mas não é. É para testemunhar, porque tem feito muito, muito bem para a minha vida. Tem me consolado, tem me ensinado, tem me sustentado. E eu quero que todos nós possamos ter essa experiência. E achei lá no livro de Esdras. Esdras era um sacerdote que veio lá do cativeiro, quando a restauração, o sacerdote da restauração. E é registrado assim: Esdras decidiu estudar a Bíblia, obedecer a palavra e ensinar. E eu tenho procurado fazer isso também, e tem sido muito bom. E eu quero que todos nós possamos ter essa experiência. Vamos orar. Paizinho, pedimos em nome de Jesus. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que somos volúveis, não somos firmes nas nossas decisões, mas nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, esteja nos movendo a sermos perseverantes e estudarmos a Tua palavra, para que a Tua vontade se estabeleça na nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando Levíticos, né? Estamos lembrando que Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico. Gênesis é a criação, é a formação do povo de Deus. Êxodo, a saída do Egito. Eles ficaram escravos. Em Gênesis, é o povo perdido, o povo que perdeu a salvação. Estava lá, termina com o caixão do José, lá em Gênesis. Agora, Êxodo, um povo redimido, Deus dando redenção para este povo. E Levítico é um povo adorando, é o culto. Deus estabelecendo um culto, uma maneira de relacionar-se com Deus, com o seu Criador. Então, nós vimos as ofertas, os sacrifícios, os animais que eram ofertados, tinha que ser sem defeito. O ofertante que podia oferecia um touro ou um novilho cevado. O remediado oferecia um carneiro ou cabrito. E o pobre oferecia pombinhas e rolinhas, que foi lá quando Jesus foi circuncidado, José e Maria ofereceram a rolinha e a pomba quando levaram Jesus ao templo, que eles continuavam obedecendo essas regras que Deus estabeleceu. E então nós vimos também que a oferta, uma parte era dada para o sacerdote, né? Uma parte era queimada, tinha também de comunhão, que fazia o sacrifício, depois eles comiam juntos, sacerdote e ofertante, e naquele reconhecimento que quando o animal morria, ele levava o pecado do ofertante. Era uma figura de Jesus. Tudo
no Velho Testamento aponta para Jesus. A segunda parte que Deus estabeleceu era das festas. Ele fala, minhas festas, minha santa convocação. Todos eles deviam participar da festa. E no tempo de Jesus, ainda lá no Novo Testamento, havia uma distância, que se morasse naquela distância, ele teria que ir para Jerusalém para as festas. Continuava tendo as festas. Primeira festa, o sábado, que nós já vimos lá nos 10 mandamentos. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. São as duas partes do mandamento. E no 7º dia descansarás. Era o dia de descanso e de adoração. Eu fico impressionada, porque o Velho Testamento fala muito nesse dia de descanso. E nós perdemos isso aí. Perdemos o dia do descanso. Já quiseram até tirar o domingo, quiseram tirar do calendário, mas a Igreja Católica se moveu, se levantou e não deixou. Então, nós continuamos tendo uma semana de 7 dias. E hoje, nós comemoramos e nós guardamos o primeiro dia da semana. E na Bíblia manda guardar sempre as primícias, sempre dar para Deus as primícias. Então, agora nós damos o primeiro dia da semana para Deus. E precisamos pedir a Deus que esse dia seja conhecido e respeitado. É dia do Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E ao 7º descansarás e adorarás. Outra festa, a Páscoa, que comemorava a saída do Egito. Então, tinha que comer a carne do carneiro, pão sem fermento, ervas amargas, para lembrar aquele dia quando eles foram tirados do Egito, foram salvos. Páscoa era para todo ano, eles teriam que comemorar essa festa. Já junto com a Páscoa, já começava as primícias, ou das semanas, que comemorava as colheitas. Então, os primeiros frutos, a primeira colheita, eles levavam para o templo. E Pentecoste, Penta é 5, né? Então, 50 dias depois da Páscoa, era a festa de Pentecoste, quando eles agradeciam a Deus pela colheita, pela fartura, pela abundância. Nós fazíamos a festa e levava... E no Brasil nós temos tanta fartura, tanta fruta, tanta verdura, e a gente levava para só uma imagem pequena do que era a festa de Pentecoste lá em Israel, quando todos levavam os frutos das colheitas deles. 50 dias. E numa festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre a igreja. A gente estuda que no Velho Testamento é a dispensação de Deus Pai. É Deus que fala com Moisés, é Deus que chamou Abraão. E quando Jesus vem, a dispensação do Filho. O ministério de Jesus dura só 3 anos. E quando Jesus vai para o céu, vem o Espírito Santo sobre a igreja. Então, nós estamos agora sob a dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que administra, que dirige a igreja. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam lá, na Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. 40 dias depois, ele apareceu para os discípulos. 10 dias depois, 40 mais 10, 50, era a festa de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre a igreja. E aqueles 120 homens que estavam ali meio escondidos, foram cheios do Espírito Santo e nasceu a igreja de Jesus. Para isso Jesus veio. Por isso que nós estamos aqui em Levítico. Deus falando, vocês vão sempre lembrar dessa festa de Pentecostes, porque um dia vai acontecer isso, né? Depois vem o dia da expiação. Hoje se fala Yom Kippur, Yom Kippur. Quando na Bíblia fala afligir a alma, é jejum.
Então, nesse dia da expiação, era o dia de afligir a alma. Era o dia de confissão do pecado nacional. Todos tinham que participar. Yom Kippur. Nesse dia, como toda festa, nenhuma obra. Era dia de ficar quieto e adorar a Deus. Era só nesse dia que o sumo sacerdote, o sacerdote que fosse sorteado, ele entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, aquele lugar que tinha aquele véu, onde estava a arca da aliança, com os querubins por cima, e o sumo sacerdote entrava, levando nas ombreiras os nomes das tribos, levando o pecado do povo e levando a intercessão, o amor pelo povo, o povo de Deus. Era nesse dia do Yom Kippur, dia de afligir a alma, dia de jejum. E eles não faziam nada. Há um tempo atrás, o que aconteceu nesse dia? Israel foi invadido, porque os povos vizinhos, os eternos inimigos de Israel, árabes e etc., eles invadiram Israel no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Só que, alguns dias depois, Israel retornou a tudo, pegou tudo de volta, né? E depois a festa dos tabernáculos. Todo ano, eles tinham que ficar uma semana, fazer tendas e dormir na tenda e ficar na tenda, para lembrar o tempo da peregrinação. Eles ainda iam peregrinar. Mas Deus já estava falando, vocês vão sempre lembrar. Quando chegar na Terra Prometida, todo ano tem que lembrar do tempo que vocês passaram no deserto. E tinha também os anos de descanso. É muito interessante o que Deus pensou. Eu penso assim, era o povo ideal, um governo ideal, porque era um governo teocrático. Quem que governava ali? Era Deus. O sacerdote era o mediador, ele passava o que Deus mandava. Depois veio o profeta, boca de Deus. Mas naquele tempo era teocracia, governo de Deus Jeová. Então, ele estabeleceu também anos de descanso. Tinha o sábado, que era da semana, depois o ano de descanso, o 7º ano. Então, 6 anos, eles tinham que semear, podar, colher, comerciar, se tivesse comércio, mas no 7º ano era descanso. Então, era proibido. Não podia plantar mais nada, só colher o que tinha. Então, tinha o 7º ano de descanso. Depois tinha o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? 49 anos, 7 vezes 7. No 50º, era o ano do jubileu. Naquele ano tinha que cessar tudo. As propriedades voltavam para os donos primitivos, os escravos eram libertados, eles não podiam passar o ano do jubileu escravizando os próprios irmãos. E às vezes eles escravizavam, por questão de dinheiro, né? Mas ali naquele ano do jubileu, o escravo era restaurado, ele saía da escravidão. Então, como que pode um ano inteiro? Aí tem lá, diz assim, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Então, para ficar um ano sem trabalhar, eles tinham que ter alimento. Então, olha o que Deus falou. Eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano. Então, Deus... Aí, eu estava fazendo as matemáticas aí, mas lembrei, não acontecia isso no Maná também? Na sexta-feira, eles pegavam dobrado, porque no sábado eles não iam ter Maná. Então, Deus cuidando de detalhes e um Deus poderoso para fazer isso. Muito bem. Aí tem muita coisa aí no livro de Levítico que a gente precisa ler. Precisa ler. Nem que seja meio difícil, mas ler... Às vezes a gente lê um pedacinho, depois tem que reler, porque não entendeu muito bem, não é? Mas a gente vai aprendendo e assimilando
esse estilo de Deus falando com o seu povo. E depois, então, ele vai falar sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Eu falo a verdade, eu gosto da parte boa. Então, depois vocês leiam lá o que acontece para quem desobedece. Mas eu vou lembrar aqui para quem obedece. Porque o que nós queremos é ser obedientes e alegrarmos o coração de Deus. Deus um dia falou assim sobre Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, este é o meu filho amado que me dá alegria. Quando a gente obedece a Deus, a gente dá alegria a Deus. E quando a gente não obedece, a gente entristece o Espírito Santo. Ele fica triste. E nós ficamos tristes também. Se nós queremos ter uma vida de acordo com o que Deus quer, quando a gente faz a coisa errada, a gente se entristece também. Mas vamos ficar nas bênçãos. Vamos pedir a Deus que nós sejamos merecedores de bênçãos, pela obediência, pelo conhecimento da palavra e pela obediência. O que Deus obedece? Muita coisa boa. Chuva no tempo certo. Nós vemos o que está acontecendo. Tempestade num lugar, seca no outro, né? Mas o povo de Deus tinha uma promessa, que se eles fossem obedientes, choveria no tempo certo. E ainda teria chuva serôdia, que é o tempo depois, quando não era mais tempo de chover, e Deus mandava aquela chuva boa, produtiva. Colheitas e frutas abundantes. E é interessante que ele fala assim, e eles iam colher tanto que quando chegasse o tempo de semear novamente, ainda tinha do ano passado. Que às vezes eles tinham até que jogar fora. Tanta era a fartura que Deus dava para eles lá na terra prometida, que aconteceu depois. Porque se vocês forem obedientes, vocês vão ter fartura, abundância. Segurança na terra. O meu povo habitará em lugares seguros. Tem granizo e tem tempestade, mas o meu povo habitará em lugares seguros. Eu tenho observado e tenho falado que Deus tem sido muito bom para Presidente Prudente. Nós temos orado, tem muita gente orando por Presidente Prudente. E nós temos sido, não temos sofrido como tem outros lugares aí têm sofrido, de tempestades, de destruição. E nós temos que orar por Prudente, orar pelo nosso Brasil, porque Deus ouve a nossa oração. E se nós formos obedientes, Deus vai ter prazer de dar essa bênção para nós. Então, bênção, chuva no tempo certo, segurança na terra. Hoje eu soube que Araraquara foi invadida por uma quadrilha. Coisa triste. Falei, Senhor, tem misericórdia de Presidente Prudente. Tem misericórdia desse país. Mas um povo desobediente, nós somos desobedientes. Nós precisamos aprender a ser mais obedientes para que Deus continue nos abençoando. Paz. Ele diz, vocês vencerão os inimigos. É tão interessante quando a gente vê depois da vida de Israel, quantas batalhas, quanta desigualdade, um povo pequeno, e ele vencia a guerra. Nós estivemos lá, eu ganhei uma passagem, uma estada em Israel, de uma aluna da escola dominical, uma aluna querida. Ela me deu essa oportunidade. Coisa mais linda é estar em Israel e pensar, aqui Jesus passou, aqui aconteceu isso, nós passamos nos lugares bíblicos. Então, fomos lá no norte, na tribo de Dan, faz divisa com o Líbano, e o Hezbollah andava aquele tempo jogando foguetes lá no norte de Israel. E eles contavam assim, lá, e o Israel hoje bem equipado, um país rico, um país que tem a tecnologia tremenda, e Israel refutava para eles. Só tinha morrido um turista no território de Israel. E lá no Líbano tinha morrido muita gente. E nós vamos ver, no passar do tempo, todas as guerras, essa paz e vocês vencerão os inimigos. Quando o povo se voltava para Deus, obedecia a Deus, Deus dava vitória para eles. E até hoje, pode ver no jornal, naquelas brigas lá da faixa de Gaza, lá, morre muita gente, mais gente lá do que em Israel.
Muitos filhos, muitos filhos. Filho é bênção. Um dia um pastor contou que tinha um irmãozinho que já a esposa estava grávida pela 6ª vez. E o pastor falou, filho é bênção. Aí o irmãozinho foi lá, pastor, chega de bênção. Ele não aguentava mais. 6 filhos. Mas filho é bênção. E tanto que a esterilidade na mulher era uma vergonha, era uma tristeza muito grande. Nós já vimos lá a Sara, a Rebeca, né? A Raquel. Era vergonha, era tristeza. Eles achavam que isso era um castigo de Deus. Filhos são bênção. E a presença de Deus, eu vou com vocês, eu vou morar com vocês. Deus está conosco. E na dispensação do Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Pode ler na Bíblia. Pode ler na Bíblia. E pode gozar dessa virtude, dessa experiência, dessa dádiva que o Espírito Santo está em nós para nos ensinar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos fortalecer. Gênesis, Êxodo, Levítico. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Se nós lermos com atenção, ela vai nos ensinar e vai nos conduzir nos caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa estar nos ensinando e nos dando um espírito perseverante. Tem aquela história que o imperador pediu para os sábios resumirem a sabedoria do mundo. O que é a sabedoria do mundo? E eles se isolaram, ficaram muito tempo, trouxeram livros. Ele falou, não quero livros, eu quero um resumo. Aí eles foram e trouxeram um livro. Não quero um livro, eu quero um resumo. E eles puseram assim, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Tudo que tem valor custa. Tudo que tem valor custa. E conhecer a palavra e obedecer a palavra e viver sob a direção desse Deus que nos deixou a palavra dele custa, mas vale a pena. Que Deus nos abençoe.